Hassan Ciaga, que vai falar sobre os problemas respiratórios, que são os principais sintomas da Covid-19. Ele já está por aqui. Muito bom dia para o senhor, bem-vindo, doutor. Vou começar então pedindo para o senhor explicar, reforçar, para quem está nos assistindo, quais os sintomas da Covid-19. Bom dia, é sempre um prazer, participar do programa. Bom, os principais sintomas do Covid-19 são iguais, geralmente, de uma síndrome gripal, A grande maioria das vezes, o paciente vai apresentar febre, associada à tosse. E, igual aqueles outros quadros virais, o paciente vai apresentar até dores musculares, E aquele cansaço, aquela moleza ali da gripe, vamos dizer assim, em si. No entanto, a Covid-19, como é uma doença bastante nova, ela vem apresentando até alguns casos bastante atípicos. Por exemplo, a gente tem recebido bastante no hospital pacientes com quadro abdominal, problemas gastrointestinais, diarreia, dor abdominal, realmente, então, tem mudado até um pouquinho esse cenário, mas o mais comum mesmo é isso: febre, tosse, coriza, tudo associado às vias aéreas superiores, tá bom? Certo. Doutor, e quando essa pessoa realmente deve procurar um atendimento médico? Bom, então, geralmente a gente orienta aos pacientes nos sinais de alarme, Porque, por exemplo, o que seria isso? O paciente que entra com aquela dificuldade de respirar, até associada àquele aumento da frequência respiratória. Geralmente uma pessoa normal tem uma frequência respiratória entre torno de 16 a 20 respirações por minuto. Quando isso começa a aumentar também, é um ponto a se observar. Outros sinais sistêmicos também que a gente tem que observar, por exemplo, a queda da pressão arterial do paciente é um dado importante. A gente também consegue ver aquele paciente começar a apresentar palidez, ou então aquela febre que fica por mais de 3 dias, ou então um paciente que melhorou a febre e de repente ela retorna novamente. A gente tem que ficar bem atento com isso. Ou então você perceber ali o paciente um pouco pálido, e até apresentando ali um pouco de confusão mental, fica um pouquinho desorientado. Isso aí realmente é um critério importante para dar entrada no hospital. A gente sempre orienta precocemente que o paciente começou a ter falta de ar realmente inicial, pode procurar o hospital, que já é um sinal de gravidade. Certo. Agora, doutor, pacientes com problemas respiratórios crônicos, essas pessoas têm mais possibilidade de realmente contrair a doença? Sim, isso é verdade. Geralmente os pacientes que têm já doenças respiratórias, anteriores, eles já têm algum grau de deficiência do estado imunológico, porque o paciente já está sempre em atividade inflamatória para combater aquela doença de base. Então, podemos dizer assim que já está tendo um gasto energético constante, O paciente está sempre combatendo ali, gastando ali, vamos dizer, o seu exército, contra uma possível infecção do vírus. Então, as nossas células de defesa já estão se ocupando em proteger uma doença de base e, de repente, chega um reforço, vamos dizer assim, o Covid-19, e vem devastando aí realmente com muito mais severidade esses pacientes. Certo. Agora, os fumantes, as pessoas que fumam também estão num grupo de risco? Com certeza. O fumante ele tem um agravante muito importante, porque além de ele criar algumas doenças de base que facilitam a colonização de muitas bactérias e até de vírus, como ele cria o DPOC, que é a bronquite crônica e o enfisema pulmonar, ele também tem um mecanismo bastante deletério, que é a destruição do mecanismo de defesa, a nível de via aérea. Por exemplo, tem os cílios ali que fariam como se fosse um filtro ali para proibir que o micro-organismo entrasse. E o cigarro destrói esses cílios ali, facilitando muito mais a entrada do vírus, que ele sofreria uma barreira ali, se fosse um organismo saudável, teria uma barreira a mais, Mas com o cigarro ele acaba destruindo isso aí e facilita bastante, fica de portas abertas, vamos dizer assim, Certo. Agora, doutor, vamos falar também dos hipertensos, A gente vê que muitas pessoas que morreram já por causa da doença aqui em Roraima eram pessoas hipertensas, aquela mais conhecida como pressão alta, Por que essas pessoas também correm risco quando contraem a Covid-19? Bom, a questão da hipertensão, geralmente a gente pensa mais na hipertensão descontrolada, A hipertensão em si já é um fator de risco, porque o paciente ele também tem vários mecanismos multifatoriais que envolvem a hipertensão.
O grande problema dela é a repercussão que ela faz nos vasos, né? E com isso também faz uma resposta inflamatória constante no corpo. O corpo já, a gente sempre pensa bastante em gasto energético. O paciente tem que ficar sempre fazendo gasto energético para manter o equilíbrio de pressão, né? Fora isso, que a pressão arterial também causa problemas cardiológicos, que também facilitam a penetração do vírus, né? E existem vários aí outros motivos, né, que a gente poderia pontuar, mas ficaria, acho que, muito extenso. Mas, de praticamente, a gente tem que se preocupar bastante com aquela hipertensão severa, descontrolada, né, aquele paciente que não faz o acompanhamento ambulatorial correto, né, aqueles que suspenderam a medicação, realmente eles têm uma facilidade maior, ou disfunção mesmo de órgãos, tá, porque prejudica o funcionamento dos outros órgãos e, com isso, prejudica a defesa do corpo, tá bom? Certo. E quais devem ser os cuidados em relação aos idosos também? Os idosos, eles realmente entram como o maior risco, né, realmente, porque ele já é um paciente com estado imunológico bem mais deprimido, né? O idoso realmente tem que ter o cuidado que o Ministério da Saúde preconiza, né, a lavagem de mão, né, se for manipular qualquer coisa do ambiente externo, o uso de máscara obrigatório para o paciente idoso. E o problema do paciente idoso também são as comorbidades que já vêm associado à idade, né? Fora a senilidade do paciente, ele geralmente acompanha outras doenças de base, como diabetes, hipertensão, né, dislipidemia e dentre outros, né? Certo. Doutor, em relação ao sedentarismo, a pessoa que ela é sedentária, ela também corre mais riscos? Corre. Isso foi bem colocado, é importante. Porque o sedentarismo, nós temos vários artigos aí, muitas publicações importantes a respeito do exercício físico. Nós sabemos que o exercício físico de baixa intensidade, ele auxilia no estado imunológico do paciente, faz realmente o estado imunológico melhorar. Aqueles exercícios extenuantes, por exemplo, competitivos, o cara joga um futebol, um campeonato, assim, essas coisas realmente, quando é muito extenuante, deprime um pouquinho o estado imunológico de uma fase aguda, assim, vamos dizer. Mas o sedentarismo, para a pessoa realmente não praticar nenhuma atividade física, ele acaba perdendo esse ganho aí de uma atividade leve, né, que favoreceria o aumento do estado imunológico. Isso é realmente muito importante, manter um corpo saudável, né, e a mente sã também. Isso aí realmente influencia bastante aí no prognóstico do paciente. Certo. Doutor, vamos falar também dos cardiopatas, né? As pessoas com problemas cardíacos, elas estão no grupo de risco também? Elas têm mais risco de contrair a doença? Ou quando contraem, elas podem desenvolver a doença de forma mais grave? Como é que é? A questão da cardiopatia, ela também é bem multifatorial, porque geralmente o paciente cardiopata, ele apresenta várias outras comorbidades, né? Que acabam cometendo não só o coração, mas também outros órgãos. Mas se a gente focar bastante no coração, a gente tem que pensar, o coração ele está trabalhando com aquele débito cardíaco, né? Vamos dizer assim, aquele volume de sangue já criado em equilíbrio com as medicações, né? Quando você tem a contaminação pelo Covid-19, o seu metabolismo muda, ou seja, você tem um aumento da frequência cardíaca, você tem um aumento da frequência respiratória, e isso faz com que o corpo precise de uma demanda maior de sangue. E aí é nessa hora que o coração, que já estava habituado com aquele estado basal, precisa fazer um trabalho maior do qual ele não suporta naquele momento. É muito agudo, ele não teve um preparo para isso. E isso acaba descompensando a doença de base. Por exemplo, um coronariopata, ele acaba evoluindo com insuficiência cardíaca por conta disso. Então, realmente, o paciente que tem doença do coração, ele representa muita gravidade. Realmente os que mais complicam, é o que a gente tem visto bastante no hospital, o paciente com doença cardíaca, ele evolui realmente com um estado bem ruim quando adquire o Covid-19. Certo, tem pessoas que inclusive, né, usam equipamentos, marca-passo, né? Quais os cuidados essas pessoas precisam tomar agora? Quanto a esses pacientes, realmente os cardiopatas, seriam as mesmas precauções já que o Ministério da Saúde tem feito nas medidas preventivas, né? O uso de máscara, lavagem de mãos, isso é bem importante. O isolamento social, ele é notório, aí realmente representa um grande avanço aí na sociedade, acho que vale muito a pena fazer. E até as vacinas, né? A gente tem o calendário vacinal, o paciente tem que fazer direitinho.
por causa dos outros vírus também, porque não agora no estado nós vamos enfrentar também uma outra epidemia já, né? Não só o Covid-19, nós ainda fomos sorteados, vamos dizer assim, a enfrentar mais uma barreira aí, mais duas, na verdade. Vai vir agora a fase da dengue e a fase do vírus influenza. Então a gente precisa estar com a vacina em dia, principalmente esses cardiopatas, tá? Então a gente vai ter aí vai ser um 3 contra 1 agora nessa fase nossa aqui do norte, né? Eu acho que a gente está bem aí, vai ficar bem complicado nessa fase agora de chuvas, tá bom? Sim, mas falando agora da população em geral, quais são as orientações? Então, realmente, a pessoa deve se cuidar, deve procurar, então, ficar em casa e só sair em extrema necessidade? Quais as orientações que o senhor deixa para a população que está nos assistindo? Bom, para todo mundo realmente que não está levando a sério, pessoal, eu vejo diariamente pacientes assim, com a idade jovem, né, pacientes adultos jovens adquirindo a doença e evoluindo com um estado muito grave. Realmente nós temos que fazer as medidas preventivas. É muito importante, pessoal, a lavagem de mãos, o uso do álcool gel, evitar realmente o contato social, porque a nossa intenção aqui é quebrar a cadeia de transmissão. Então, a gente quebrando essa cadeia de transmissão, fazendo esse isolamento, a gente consegue aí, em teoria, acabar com os novos casos, né? Acabar com a incidência do vírus e eliminar de uma vez essa pandemia, tá? Então, é muito importante que respeitem as medidas preventivas. Essas medidas que são aventadas pelo Ministério da Saúde não são aleatórias, elas são baseadas em vários estudos, pesquisas, então tem tudo um fundamento científico, tá? É bom levar bem a sério mesmo, porque o negócio não é brincadeira não, tá, pessoal? Não é uma gripezinha como alguém vem dizendo por aí, tá? Certo, então muito obrigado pela participação, Hassan Ciaga, né, doutor Hassan Ciaga, médico cardiologista. Obrigado, um ótimo dia. Um abraço. Obrigado.